Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Viver de PLC e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho, nós continuamos com esse tema aqui, ó, esse aqui, ó, automação para todos, e nós vamos analisar a proposta, né, a sugestão de uma das pessoas que acompanham o nosso canal para a automação daquele sistema que nós estamos já, desde a aula retrasada, falando sobre ele, tá certo? Então, fica no vídeo até o final, tá bem bacana, vem, acompanha, faz a sua contribuição e bora lá, porque a aula de hoje tá muito bacana, viu? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal Viver de PLC. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação aqui do canal Viver de PLC. E aqui, como todo mundo que já acompanha o nosso canal sabe, nós discutimos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá certo? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade, como eu falei aqui na abertura, da nossa análise para a automação de um sistema em que você tem dois reservatórios, né, onde um tem geralmente um valor mais fixo e o outro tem um valor variável que você precisa abastecer ele através de um sistema de tubulação com comporta, né, ou tubulação ou canaleta. A gente não definiu esse nível de detalhe, mas basicamente é isso, né? O vídeo passado a gente detalha exatamente o problema, tá? A gente detalha o problema e levanta algumas questões, tá certo? Do que pode acontecer, o que não pode acontecer, né? Então a gente levanta essas questões e muito bacana que a gente teve a contribuição de uma pessoa que acompanha o nosso canal, é o Rui, né? Nós vamos usar a sugestão do Rui, tá certo? Para a gente fazer essa análise. Obviamente, nós vamos tentar colaborar com ela aqui, né? Tentar deixar ela mais, mais interessante, né? Mas só que, assim, a princípio, não existe o jeito certo ou errado de se fazer, tá certo? Existe a solução. A solução do Rui, ele, lógico, ele não conseguiu detalhar ela passo a passo, que foi uma escrita ali que ele fez no site, né, tal, rapidamente. Então, não é um documento que ele redigiu. Se ele tivesse feito um documento com mais tempo, ele teria feito mais bem elaborado, colocado um esqueminha ali. Isso aí eu não tenho dúvida, até pela forma como ele escreveu, ele tem uma certa familiaridade com controle, tá? Com controle. Mas vamos lá, então bora analisar a sugestão do Rui e aí fazer a nossa contribuição também, tá? Bom, antes pessoal, eu queria mais uma vez pedir a você aí que se inscreva no nosso canal. Você que, ó, tem muita gente, eu sei porque eu vejo na estatística do Google que tem muita gente que assiste os nossos vídeos regularmente e ainda não são inscritos. Cara, não custa nada, clica nesse botão aí embaixo, cara, faz a sua inscrição, você vai ajudar o canal, tá certo? O canal, eu vivo sempre repetindo isso, né? Não é um mimo meu, né? Esse canal é nosso, ele é o nosso canal, tá? É o canal da família Viver de PLC. Então, quanto mais você conseguir colaborar, mais esse conteúdo que a gente vê aqui chega a mais pessoas, porque é assim que funciona o algoritmo do Google, né, do YouTube. Então ele vai buscando mais pessoas, quando ele vê o interesse das pessoas pelo canal, tal, então o algoritmo vai buscar mais pessoas que têm esse perfil, que está interessado aqui no nosso material. Então, mas não custa nada, cara. Clica aí no botãozinho, se puder e quiser, ativa o sininho, porque é interessante, porque todo dia sai vídeo novo. São os vídeos de recorte, que a gente chama, né? Eu pego esses vídeos mais longos que eu faço aqui e eu faço recortes dele e posto para vocês, porque você vai vendo ali alguns temazinhos um pouco mais rápido. Mas toda semana nós soltamos aqui 2 vídeos, né? Que brevemente serão 3 por semana, né? Porque eu quero ter sempre... eu acho que já falei isso na aula passada, eu quero ter vídeos para o conteúdo mais de iniciantes e quero ter vídeo também para o pessoal que já está com um pouquinho mais de bagagem, porque vai também ter conteúdo para eles aqui, tá certo? Então, não custa nada se você ativar o sininho, toda vez que sair um vídeo novo vai ser notificado para você, e aí você não perde. E uma sugestão que eu sempre gosto de dar aqui para as pessoas que acompanham o canal é que se você está muito ocupado assim naquela hora,
chegou a notificação e tal, não tem problema, você deixa para assistir esses vídeos sempre no horário que você esteja um pouco mais relaxado, que você possa prestar atenção, que aí com certeza o conhecimento vai ser mais absorvido por você, tá bom? Então fica essa dica aí e fica esse pedido, ajuda o nosso canal, ajuda a crescer essa comunidade, porque ela ainda vai render muitos frutos aí para todos nós, né? Não só para vocês, como para mim, para todo mundo que acompanha e gosta de automação e precisa trabalhar com automação, tá? O mais relevante é isso, que precisa trabalhar com automação, né? Não é só gostar. O gostar com certeza vai empurrar pessoas a buscarem. Mas a gente hoje precisa trabalhar com automação. Ninguém pode ficar de fora, senão fica em situação de risco no mercado de trabalho, tá bom? Vamos lá. Bom, nós vamos analisar uma proposta de automação, né? A sugestão foi do Rui Alberto. Tá lá no vídeo passado, se você for lá na parte dos comentários, você vai ver a sugestão lá, como ele escreveu, né? Tá? Então eu procurei pegar a escrita dele e dar uma sintetizada aqui e através dessa arte demonstrar o que ele estava sugerindo, né? Com certeza o Rui está assistindo esse vídeo. Se alguma coisa não foi como você pensou, Rui, coloca aí nos comentários, que não só eu vou ler, mas as pessoas também vão conseguir ler, já que a gente não se falou, né? Então tudo que eu fiz aqui foi parte do que eu entendi, do que ele escreveu lá, né? Que, por sinal, ele escreveu muito bem, tá? Ele escreveu muito bem, deixou muito claro ali, né? E outra coisa, a gente, na escrita dele, a gente não pode esperar, obviamente, uma coisa completa, porque eu vou repetir mais uma vez, é uma coisa que ele com certeza chegou ali no computador, escreveu rapidinho e mandou. Então não é um documento que ele parou, pensou, que ele pesquisou, que ele foi tal. Ele foi analisar, que quem sabe até às vezes você compartilha com outro amigo para formatar aquele documento e mandar. Então assim, para ser uma coisa a queima-roupa, feita assim rápido, eu acho que ficou muito bom mesmo, tá? Então tá de parabéns o Rui aí. E a gente ainda aceita mais sugestões, pessoal. Então vão colocando aí. É isso que eu espero um pouco mais de vocês, essa participação, tá? Porque isso só deixa a nossa aula mais rica, tá? Que aqui é, como eu tô falando, é uma troca de informação. Eu uma vez fiz um vídeo aqui de um conteúdo que me pediram, né? E eu parei para estudar, estudei uma semana toda para fazer o vídeo. Depois postei o vídeo lá. Mas assim, eu postei o vídeo sabendo que eu não sou um especialista naquilo, né? Naquele tema proposto ali, né? Que quando a gente fala, toda vez que a gente fala assim, especialista, é um cara que trabalha muito com aquilo e só trabalha às vezes com aquilo, e estuda aquilo e tá sempre antenado com as novidades sobre aquilo. Então, eu sou um especialista em automação, uma coisa mais geral, né? Eu aplico tecnologia, eu crio soluções, né? Mas realmente, por exemplo, quando você fala lá, só para exemplificar para vocês aqui, redes de computadores, né? Então a gente tem o conhecimento de redes, sabe como funciona uma rede, mas existe aquele indivíduo que é o especialista em redes. Esse é o que a gente chama aqui no Nordeste do cão de Jeremoabo, é o caba top, né? Então, mas a gente sabe que quando a gente tem uma base, a gente consegue estudar, parar, pegar a documentação e a gente vai conseguir desenvolver. É nesse nível que a gente deve chegar, tá certo? E se a gente tiver sorte de trabalhar com uma coisa só e se tornar um mega especialista, melhor, seria o melhor dos mundos, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar aqui o que sugeriu nosso amigo Rui. Bom, na sugestão do Rui, ele falou assim, ó, eu colocaria mais níveis, né, para ser monitorado, né? Porque, ó, não sei se você... Deixa eu fazer aqui, rapidamente, aqui uma breve revisão. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui esses slides. Pronto. Ó, para quem tá vendo esse vídeo agora, eu vou fazer uma breve revisão mesmo, tá? Então, nós temos aqui, ó, esse reservatório, né? Ele tem uma comporta aqui, tá? E ele tem aqui alguém que observa e diz o nível. Ó, há uma distância de 2 km aqui entre o reservatório e outro. Esse aqui, teoricamente, não varia o nível, tá certo? Ele não varia o nível. Mas esse aqui varia, porque aqui sai para abastecer a fábrica. Então, você vai lá na aula passada, você vai dar
uma olhada e você vai entender perfeitamente o que é que acontece quando ele chega em 75% e tal. Agora, tudo isso aqui é feito manual, certo? É feito manual. E agora a gente está numa proposta para poder automatizar, né? Então, qual foi a sugestão aí do Rui? Que a gente coloque chaves de níveis, né? Com níveis diferentes. Por exemplo, quando chegar em 10%, essa boiazinha aqui, ela aciona e vai sinalizar 10%, 25%, 50%. Eu repliquei aqui exatamente os níveis que ele entendeu que eram interessantes ter, tá certo? Aí criei... Opa, desculpe. Acho que eu estava aqui no lugar errado. Ó, então, eu repliquei aqui, ó, os níveis que ele entendeu que seriam adequados. Pode ser que você esteja aí pensando que talvez não precisa de todos esses níveis, pode ser menos níveis, pode ser que você esteja aí, diga, ó, são mais níveis, né? Então, assim, é isso que eu falo, não existe o pensamento certo nem errado. O que a gente precisa é resolver o problema, né? Eu gosto sempre, gente, de dar um exemplo da automação, quando eu falo em automação, né? Porque a automação, a palavra automação, ela vem lá do grego, lá que era assim, automos, né? Vem de automático, né? É você tornar um ato que é manual em automático. E eu gosto sempre de citar como um exemplo muito bacana de automação é uma caixa d'água, né? Um reservatório d'água, uma caixa d'água. Por que eu gosto desse exemplo? Olha só, eu morei... minha origem é assim, é bem humilde, certo? Eu venho assim, vamos dizer assim, da minha família, do ciclo da minha família. Quando eu falo família, é a família casa, tá? Da minha casa, minha mãe, meu pai, minha irmã, né? Eu sou mais bem sucedido, né? Ou seja, eu fui o que chegou mais longe profissionalmente, questão financeira e tal. Então assim, eu venho de uma origem bem humilde e agradeço a Deus todo dia por isso. Mas, assim, lá na minha casa, quando a caixa secava, a gente abria um registro para poder encher essa caixa d'água. Não é pra você ver, há muito tempo atrás. Já tinha boia, pô, mas era um atraso de vida. Hoje você liga aí o seu computador, o seu celular, tem muita gente assistindo pelo celular. Você descobre tudo. Eu tô aqui com um problema na unha encravada aqui, que não fica boa. Aí eu entrei num canal aqui de uma podóloga e ela me deu as dicas e o meu dedo já tá quase bom aqui porque eu tô seguindo as dicas dela aí pelo YouTube. Então só pra vocês terem uma ideia, né? Hoje o conhecimento tá na palma da mão, literalmente mesmo aqui, ó, na palma da mão aqui. Você consegue ver tudo, ou quase tudo que você deseja. Lógico que você tem que saber filtrar. Mas vamos voltar aqui para o exemplo da caixa d'água. Então eu abria aquela caixa e ela começava a encher. Como é que eu fechava esse registro? Quando lá na parte alta da caixa, era até por ter botado essa arte aqui, eu não lembrei que eu ia falar isso. Você tinha um ladrão. Ladrão é quando a caixa enche, aí tem um cano que é para poder não deixar ela transbordar pelas bordas, ela sai por esse cano. Quando começava a vazar água por ali, eu corria e fechava o registro. Bom, aquilo ali... Às vezes eu via rápido, às vezes eu demorava, e quanto mais eu demorasse a fechar o registro, mais água estava sendo desperdiçada e o meu contador estava girando lá. Eu ia pagar mais água por conta dessa falta de automação. Então, à medida que eu coloquei lá uma boia, essa caixa não precisou mais nunca que eu fosse lá abrir o registro. Eu deixava o registro aberto. Isso é como é na casa de quase que 100% das pessoas, gente. É assim hoje, mas eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que uma simples boia mecânica, né, hidráulico-mecânica ali, ela resolveu o meu problema, ou seja, eu não preciso mais estar ali com aquela preocupação, eita, a caixa está seca, está vazia e tal. Não, a caixa vive cheia, vive pronta para ser usada. Então, a automação é isso, é você resolver um problema. É você automatizar uma coisa que é manual de forma eficiente. Então, nem sempre você vai... Lógico, quando você fala de automação industrial, você está muito ligado ao uso de tecnologias como PLC, banco de dados, sistema supervisório, malhas de controle. Tudo bem, você está ligado a isso. E esse é o nosso foco, tá? Eu só estou fazendo um paralelo para mostrar a vocês que não existe certo ou errado como fazer as coisas. Existe como você resolver o problema.
tá? Se aqui tivesse uma super boia, acabou, cara. Tava resolvido já. Já tava resolvido. Botava uma super boia aí, tal. Mas aí vem a pergunta. Essa seria a melhor solução? É a partir daqui que a gente começa o nosso bate-papo, tá certo? Qual a melhor solução? Qual a solução do maior valor agregado, né? Que é isso, é um ponto que a gente também tem que levar em consideração, né? Qual a solução de maior valor agregado, né? Então, por que a gente tem que fazer isso? Porque quando eu falo de valor agregado na solução, não é só para o sistema, não. É para a sua imagem também, tá? Tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente fala nesse canal aqui, a gente fala sobre emprego de tecnologia, mas tudo isso é para voltar para você como benefício. Você que é o profissional, que é o criador da solução. Entendeu? Então, que tipo de solução me bota num patamar diferente? Ok? Vamos partir daí agora e vamos analisar a sugestão do nosso amigo Rui. Então, ele deu essa solução aqui, né? Ele sugeriu, né? Ele sugeriu essa solução aqui, né? Onde você vai ter vários níveis. Eu acho interessante, porque ao invés de ter só o nível de 10%, 50%, 75%, eu tenho agora, com mais níveis, eu consigo saber em que posição está a água lá na caixa d'água, né? E vamos lá. Se a gente pensar que aqui seriam boias elétricas, é óbvio, né? Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, marque esses 6 aí na sua cabeça porque ele vai ser importante. Porque cada boia dessa vai ser uma entrada digital. Uma entrada digital, tá certo? Bom, nas aulas mais para frente nós vamos discutir como nós vamos medir esse nível, né? Por enquanto nós estamos analisando aqui a proposta ou a sugestão do nosso amigo Rui, né? Essa daqui ela é muito interessante porque agora, olhando do ponto de vista de controle, você tem a informação em vários níveis diferentes de onde a caixa, onde o reservatório tem água, né? Então, isso já melhora muito ao que era antes, tá certo? Assim como melhora bastante quando o cara colocou o motor aqui com um abre e fecha da comporta, né? Antes, vocês lembram lá no início do vídeo? Era um registro manual. Agora não é mais. Agora já é como é que a gente chama? É motorizado. É um motor fazendo o trabalho. Isso já facilitou a vida do José. Lembra que esse camarada aqui é o personagem o José, né? O personagem lá que trabalha na empresa só para manter esse reservatório cheio. Bom, vamos lá, vamos seguir com as sugestões do Rui. Bom, ele falou o seguinte, ó, nós podemos colocar um PLC, tá? Essa imagem aí é ilustrativa, né, do PLC da Altos. E esse PLC ele tem o RTC. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. O que é, Carlos? O que seria, Carlos, um RTC? Bom, vamos saber o que é um PLC. Programming Logic Control. Muito conhecido também como CLP, Controlador Lógico Programável. PLC é em inglês e CLP é em português. Eu sempre encontro assim, às vezes, os alunos, quando eles estão entrando no curso, que eles estão vendo pela primeira vez, eles fazem uma confusão e falam: professor, o que é o CLP? Eu falo: o PLC é a mesma coisa. Mas por que o nome é diferente? Porque um está em inglês, outro está em português. Program Logic Control, PLC, e Controlador Lógico Programável, quando é em português, né? Então, faz um pouquinho, às vezes, essa confusão aí, né? Essa confusão. E o que seria o RTC? O RTC é um relógio interno que o PLC tem, que não são todos os PLCs que tem, né? Por isso que o Rui coloca lá, escolheria um PLC com relógio RTC. Muito bom, viu, Rui? Muito bom a sua observação. Por que eu tô querendo assim exaltar essa observação? Porque senão o cara fala, colocar um PLC. E aí o cara quer, de repente, assistir o vídeo aqui e tal, e ele fala assim, eu vou comprar um PLC e tal, e esse PLC não vai ter tempo real, né, de hora. Qual a diferença, gente? Eu posso fazer um relógio no PLC, com os temporizados? Eu posso fazer.
Inclusive eu tenho uma aplicação minha que na época não tinha tempo real e eu fazia o relógio dentro do PLC. Eu criava um relógio dentro do PLC. Quais os problemas que incorriam a criação desse relógio dentro do PLC? É uma questão do clock. Clock, vocês sabem o que é clock? Clock é o tempo, né? É o tempo. Vamos lá. Quando eu crio um relógio no PLC, eu pego lá um bit que é segundo, que pisca de 1 em 1 segundo, e depois a cada 60 pulsos gera 1 minuto, a cada 60 pulsos gera 1 hora, né? Só que esse pulso de 1 segundo, ele não é fidedigno de 1 segundo, tá? Por quê? Porque ele acontece dentro do scan, dentro do laço de repetição do PLC. E às vezes você tem PLC que tem uma lógica grande, onde, vamos lá, um ciclo de PLC de máquina dura não sei quantos milissegundos, tal. Isso vai gerando um atraso no relógio. Então, esses PLCs que eu fiz, eu tive que colocar lá na IHM uma memória que ele possa acertar esse relógio de tempos em tempos, tá? Então, tempos em tempos, o cara tem que ir lá e acertar o relógio. Já quando você usa um RTC, é um hardware que vem dentro do PLC à parte, só para fazer a função do relógio, tá? E ele, mesmo que você desligue, ele não vai atrasar porque ele vê a bateria que tem dentro do PLC. Porque dentro do todo PLC tem uma bateria que é para preservar a memória RAM. Tá? Quando você desliga e liga, a bateria segura aquela memória RAM ativa. E além da memória RAM, a gente tem a memória flash, que quando a bateria descarrega, na hora da inicialização, o PLC vai lá na flash, busca todas a lógica e atualiza dentro do seu PLC. Então, o RTC é um hardware que roda à parte com a função de relógio. E ele tem um clock certo de um relógio, tá? O que é clock, Carlos? É um tempo de batida certinho de um relógio. Então significa dizer que ele não vai atrasar nem vai adiantar, tá? Ele vai ter sempre a hora adequada ali. Inclusive lá é em bombeamento que eu tenho algumas aplicações que eu fiz o relógio. Então, tempos em tempos, o operador vai lá, ele faz o acerto, porque lá também o bombeamento liga às 5 da manhã, né? Então, liga através desse relógio aí. E o cara tem que estar fazendo um acerto, porque os PLCs da época que eu fiz, eles não tinham RTC. Hoje é bem mais simples, bem mais fácil. Você deve também colocar a função de atualizar relógio, sim, né? Mas hoje é um relógio bem mais tranquilo, tá certo? Ele é mais fiel, é como o seu relógio de pulso aí, ele bate certinho, tá? Então, ele fez essa sugestão também, que foi colocar um PLC, e é uma sugestão muito adequada, tá certo? Muito adequada, e que a gente considera ela como adequada, tá certo? Por quê? Porque já que a gente quer que o sistema ligue sozinho, pontualidade é algo muito relevante para a gente, tá certo? Bom, pessoal, voltar aqui porque eu lembrei de algo. Se você tiver um sistema, vamos supor que você tenha na empresa aí onde você trabalha um servidor, e esse PLC ele foi colocado dentro da rede, você pode até atualizar o seu relógio, fazer a atualização do seu relógio através da rede, tá certo? Então, se caso acontecer algum atraso nesse RTC, ele é atualizado pela rede, tá? Então, geralmente quando você tem um Windows Server lá, ele tem um atualizador de relógio, ele tem lá disponível, né? Então, você aponta para o IP dele lá e ele vai lá e atualiza, dependendo do protocolo que você usa, né? Por quê? Porque é muito comum hoje em PLCs a gente ajustar a hora do relógio por GPS. Isso para a gente poder garantir que todos os PLCs estão exatamente com a mesma hora, minuto, segundo e milésimo de segundo iguais, tá certo? Mas não seria o caso aqui numa aplicação dessa porque é muito simples. Eu só estou fazendo a observação aqui que eu achei interessante fazer. Bom, ele também deu uma ideia muito adequada,
que é da gente ter uma IHM, né? Pô, o IHM, gente, nós temos vários modelos de IHM, e isso nós vamos discutir um pouco mais para frente, tá? Mas nós temos vários tipos de IHM. IHM, traduzindo, interface homem-máquina. Você poderia escrever assim, né? Máquina... É IHM. Vou tentar traduzir, não fica ruim. Mas é a interface homem-máquina, ou seja, é o componente que faz a interação, o que ajuda na interação do homem, do ser humano, com a máquina, né? Então, esse é um item de extrema relevância dentro da automação. Nós temos vários modelos. Nós temos modelos de interface que são alfanuméricos, tá? Tipo, vai partir o sistema, aparece a mensagem, partindo o sistema numa tela de display LCD, só, com baixa interatividade. Mas nós temos também IHMs como essa aqui, ó, que elas são touchscreen, que você pode mudar, criar várias telas, né? E a sugestão do Rui é que nós tivéssemos aí um IHM que não só a gente pudesse acompanhar o sistema, mas também ter condições de mudar parâmetros. Vamos supor, dentro do que a gente estava falando, vamos supor que em um domingo, em especial, a fábrica vai funcionar. Então tem um parâmetro lá que você possa marcar e dizer, domingo vai funcionar. Pô, acabou, você marcou esse parâmetro, o sistema já entende que quando chegar no domingo ele vai funcionar também, independente de qualquer coisa. Ele vai lá e vai executar tudo. Então, para isso, você tem que ter uma lógica aqui dentro que converse com essa IHM aqui, né? Que essa é a parte, né, da sua ação, né? Você quem programa tudo isso. E assim, cara, quando você tem aí um PLC e você tem um IHM, cara, aí o céu é o limite. Você consegue interagir, você consegue fazer várias coisas. Você consegue criar receitas, né? É um tema bem interessante, receitas, que é para você dizer assim, ó, você cria receitas lá que você cadastra e diz, ó, obedeça a essa receita. Aí o CLP vai seguir exatamente os parâmetros daquela receita. Você quer, eu quero outra receita agora. Então, ele vai mudar para outros parâmetros, para outra receita, entendeu? Então, é bem interessante isso aqui. Então, é mais um ponto positivo, viu, Rui? Que é ter essa IHM. Agora, lá na frente, agora nas próximas aulas, nós vamos discutir que tipo de IHM nós vamos usar, que tipo de PLC nós vamos usar, porque nós vamos falar um pouquinho lá na frente sobre uma coisa chamada custo-benefício, né? Então, o cara quer fazer uma viagem daqui da minha cidade, na Bahia, para o Recife, Pernambuco, e o cara tem lá o cara diz assim, ó, eu quero uma Ferrari para fazer essa viagem. Tá, você precisa realmente de uma Ferrari? Tem que ser uma Ferrari? Né? Então, não pode ser um cruiser, né? Então, com o cruiser eu também faço essa viagem sem nenhum problema, com muita qualidade também. Então, tem que achar o melhor custo-benefício para o nosso projeto se tornar viável. Bom, ele também sugeriu, pessoal, ó, que nós coloquemos aqui sensores, né? Sensores, porque aqui o camarada, ele abria e olhava para uma régua aqui, tá? E nessa régua ele sabia qual era a posição que estava, se estava 25%, 50% ou 100%. Essas são as três posições, né? São as três posições que o nosso sistema ele consegue ficar, né? Hoje, né? Manualmente. Então, colocaria mais 3 sensores. Carlos, sensor por que não fim de curso? Pode ser, mas nós vamos discutir isso mais na frente. Por que sensor e não fim de curso? Quais as outras possibilidades? O que é que nós poderíamos também colocar? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Por enquanto, nós estamos aqui só nesse arranjo aqui, a partir dessa sugestão do nosso amigo Rui, que eu achei muito bacana e que ela serve de baliza para a gente continuar aqui. Bom, agora eu queria fazer o seguinte, perguntas sobre o sistema. Qual seria a forma de medição de nível, né? Então, a gente vai parar o vídeo por aqui e eu quero que você vá pensando aí nessas formas de medições, né? Nós vamos trabalhar na próxima aula com partes mais específicas do nosso problema e já definindo o que é que nós vamos fazer, tá? Então, qual seria a forma de medição do nível? Existem várias formas da gente medir esse nível, né? Nós vamos escolher talvez a
a que agrega um melhor valor, tá bom? Existe algum alarme para o nosso reservatório? Existe algum alarme que a gente entende que deve acontecer? Ó, quando chegar aqui tem que acontecer um alarme, porque precisa alarmar para que as pessoas vejam e evite talvez um dano. Onde ficaria o PLC? Nós temos uma distância de 2 km entre o reservatório A e o B. Se nós vamos escolher um PLC, aonde é que vai ficar esse PLC? Porque aí eu tenho 2 km de fiação que eu tenho que puxar de um lado para o outro. E aí, como é que a gente faz, então? Como é que a gente consegue sair dessa situação, né? Vamos lá. Existe uma forma de operar caso o sistema entre em pane? Vamos supor, você colocou um PLC bom, tá certo? Um PLC robusto, mas aí o que acontece? O PLC entrou em falha. Pô, você não troca um PLC assim rápido. Você tem que pegar o reserva, tirar um, colocar o outro, carregar a programação, né, tal. E a fábrica precisa funcionar. O pessoal chegou e vão ficar esperando, porque senão vai faltar água, né? Então, o que a gente faria num caso de pane? Então, gente, vocês podem colocar aí nos comentários. Professor, para essa pergunta seria isso, para essa seria isso, tal. Para aí, rapidinho você faz as suas sugestões. Eu vou pegar elas aqui, vou concatenar tudo para a gente poder apresentar na próxima aula, tá certo? Vamos lá. O que deveria conter na IHM? Essa aqui talvez seja uma pergunta mais simples, né? Porque deve conter o sistema e alguns parâmetros, né, de mudança, como a gente sugeriu aqui, vai trabalhar no domingo, vai ter um terceiro turno, né? Então, a gente deveria ter mais ou menos isso. Qual o melhor sensor para a posição da comporta, né? Que a gente acabou de falar. É fim de curso? É esse tipo de sensor? É um outro tipo que vocês viram aí, que isso aqui é o top, professor, isso aqui é bom. É bem robusto e aqui você não vai ter problema. Porque, ó, pensa comigo, esse registro, ele está numa área coberta, ele está ao tempo, então tem que pensar em tudo isso, né? Porque tem um sol, se for o sol aqui do Nordeste, o troço se acaba ligeirinho. Quais as condições de segurança? Pronto, esse aqui é um outro tema, muito relevante, certo? Quais as condições de segurança? O que é vital como segurança? Para evitar não só prejuízo financeiro, mas acidente, né? Ou prejuízo material, né? Prejuízo financeiro é quando ele afeta lá a produção. Prejuízo material é quando ele danifica alguma coisa. E risco de acidente é quando ele acaba machucando alguma pessoa, colocando a integridade física das pessoas em risco, né? Então, tudo isso precisa ser pensado por a gente, tá? No nosso projeto, tudo isso precisa ser pensado. Bom, na nossa próxima aula nós vamos analisar como vamos medir o nível do reservatório, né? Nós vamos olhar isso aí. Escolher o melhor sensor, né, para medir esse reservatório e qual PLC devemos usar. Porque a partir do ponto que a gente escolhe a forma de medir, você lembra? Eu falei, guarda aí na sua cabeça, 6. São 6 entradas digitais. Eu quero usar as 6 entradas digitais? Sim ou não? Opa, aí vamos ver como resolver isso aí, tá certo? Então, gente, muito obrigado, gente. Até a nossa próxima aula. Obrigado mais uma vez, Rui, pela sua colaboração. Continua colaborando, tá? Isso enriquece demais, tá? A sua sugestão foi muito bacana, muito bacana. Isso mostra que você tem uma visão já muito boa de controle, tá? Aqui nós vamos fazer algumas contribuições, tá certo? Para que a gente veja várias formas de fazer, porém a gente tente achar aquela que torna o projeto viável, mas também dá uma imagem pra gente. Lembre-se, a gente, tá? A gente, aquilo que quando tiver rodando alguém falar, pô, que negócio moderno da porra, bicho. Quem foi que fez isso aqui? Foi o Rui, né? Foi o Carlos, foi o José, o Antônio, o Joaquim. Isso que também precisa estar no nosso combo na hora que a gente vai apresentar uma solução, tá certo? Então, gente, forte abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.